Bom, caras e caros, vamos continuar a aula então do dia 30 de agosto, né? Aquela aula que foi síncrona e faltou eu falar um pouquinho da medida de massa, da balança e fazer uns dois exercícios a mais para fixar. Tá? Coisa rápida, coisa simples, mas que não deixa de ser importante. Então vamos começar então. Medidas da massa de um corpo. Eu cheguei a falar de massa quando a gente viu a força-peso, então vamos discutir um pouquinho mais. Tá? Tem alguns aparelhos que servem para medir a massa. Na física aparece muito exercício de dinamômetro. Comercialmente o mais simples é esse daqui, tá? Ou em laboratório você vê um modelinho como esse, um cilindro, com aquelas linhas ali marcando então quantos quilogramas ou quantos gramas, depende de como você faz a graduação, tem esse objeto, tá? Basicamente, esse aparelho é uma mola. Olha lá, uma mola, você puxa, à medida que a mola estende, tem a marcação ali em centímetros, tá? E você vai saber que de acordo com quanto a mola estendeu, você vai ter o valor da força. Então você pendura um corpo nesse objeto, a mola lá dentro vai esticar, tem uma medida ali, ó, está graduado ali, ó, ela já está graduada de acordo com a mola. Vai mostrar quantos quilogramas tem esse objeto, certo? Então basicamente é isso. Dinamômetro, a gente vai ver alguns deles. É, pode ser graduado em newtons também, já que a gente que faz essa escala, eu poderia ao invés de fazer a graduação em quilograma, fazer em newtons, sem problema nenhum. E a balança? A balança mede a massa de um corpo, tá? Olha esse desenho bobinho aqui, mas porque vai ajudar a gente a pensar. Tá? Primeiro, peso é m vezes g. Ele não muda, gente, se a gravidade não mudar. Então, nesse caso aqui dessa mulher, ela está sobre a balança. Aí ela botou uma cordinha ali, ela vai se puxar. Então, vamos supor que funcione e ela vai ter uma leitura menor. Ela tem um peso menor. Olha a fórmula, massa vezes gravidade. Ela não mudou a massa. A gravidade local não mudou. Então, o peso é o mesmo. Tá? Mas ali a medida mudou. Então o que eu quero mostrar aqui, com essa chargezinha boba, é que a balança ela não lê o peso. A balança ela não percebe o peso, a força, peso, a massa, não é isso. A balança ela sente outra coisa. Quem constrói a balança configura os valores para te informar a massa. Mas na verdade ela não percebe o peso. O que a balança percebe então? O que ela mede? Vamos olhar esse caso aqui. Ó. Uma balança simples, tá? Ó, tá ali o prato, ali dentro tem uma molinha. Isso aqui é a mais simples que tem as digitais, mas isso aqui é uma mecânica. Você põe um objeto, ele comprime a mola, e aí o ponteiro vai mudando de lugar e você vai botando as marcações, tá? O que acontece na verdade é o seguinte: quando você põe um objeto sobre a balança, ele recebe duas forças, peso e a normal para cima, né? Que o prato da balança faz, a força de contato. Ele fica parado. Se está parado, vamos lembrar a primeira aula de força. Resultante é zero, peso igual ao normal. E quem fez a normal mesmo? Eu falei prato da balança. Se ele o prato fez a normal, recebe a reação da normal. Então quem empurra esse prato para baixo, quem aperta a mola, é a reação da força normal. Então a balança, na verdade, ela sente a força normal, não a força peso. E a força normal eu mudo. Quer ver? Olha esse caso, ó. Vou botar um objeto na balança. Pus. O ponteirinho mudou. Ele estava lá em cima, mudou. Está marcando lá o valor que o fabricante marcou para mim. Beleza. Lembrando, esse objeto tem o peso para baixo, normal para cima. Peso é mg. Vou tacar o dedão ali, ó. Estou empurrando o corpo para baixo. Mudou a massa do bloquinho preto? Não. A gravidade local mudou? Não. Mas a leitura da balança muda quando faz isso. Observa, ó, o ponteiro está aqui. Vou botar o dedo, ó, o ponteiro desceu. Isso é simples. Vai na balança com um colega quando acabar a pandemia, alguém sobe na balança e outro mete a mão no ombro e empurra para baixo. A leitura muda. Então a balança não lê o peso. Ela percebe a normal. Então nesse caso o que está acontecendo? Peso para baixo. Se não tiver nada empurrando, a normal é igual ao peso, porque está em equilíbrio, está, né, tá parado. Quando você põe o dedo ali, o que vai acontecer? Tem o peso para baixo mais a força que você faz. A normal, então, vai equilibrar o peso e a força do dedo, e a sua força. Então, a normal vai ser maior do que o peso, por isso
a leitura é maior. Então balança, gente. Essa balança que você sobe, que te dá a informação de massa, porque o fabricante botou o valor de massa, tá? Ela percebe a força normal, não a força peso. E aí a gente vai fazer exercício, vai ficar mais claro no futuro, tá? Não hoje. Num plano inclinado, uma rampa, se você botar a balança no chão que não está horizontal, a normal é diferente do peso, ela não lê direito. Então você tem todos esses detalhes para observar. Tá? Então balança, percebe, reação da força normal. Para ficar claro nos desenhos, ó, o corpo sofre o peso e a normal. Tá? E a normal, quem faz é a balança, então ele faz a reação da normal na balança. Como eu disse ali, ó, a balança recebe do corpo a reação da força normal. Ótimo, vamos em frente. Beleza. Vamos fazer um exercício de balança para a gente gravar bem esses conceitos e discutir isso com calma. Então, qual a indicação da balança graduada em quilogramas nas seguintes situações? Primeira, o sujeito deixa o objeto livre sobre a balança, depois você tem alguém puxando com uma cordinha ali, com um fio, esse objeto para cima com uma força de 20 newtons. Para começar o exercício, então, a letra A, vou desenhar as forças. Lembra que nós temos somente 5 forças para poder analisar. Peso normal, está lá em cima. Ó, tração, atrito e elástica. Tá bom? Você vê o seguinte, ó, elástico, traz para frente. Se tivesse alguma mola, um elástico, um corpo que deforma, encostado nesse corpo, fazendo força direto no corpo, consideraria. Não tem. Tem uma mola dentro da balança, mas não está presa direto ao corpo, né? O prato que faz contato com ela, então não é elástico que eu vou considerar. O atrito é se o corpo tivesse tendência de deslizar, de andar, ou se estivesse andando. Não tem movimento, o corpo está parado na balança. Tração. Tração já adianto que teria na segunda situação, ó, essa cordinha aqui faz uma força de tração para cima, mas nesse caso não tem. Tem peso, força gravidade, sempre para baixo, e a normal. Bom, e como que eu resolvo isso então? Né? A leitura da balança, a gente já acabou de ver que é, na verdade, sentida pela força normal, reação da normal. Eu tenho que achar o valor da normal. Eu disse que o corpo está parado. Então, a resultante é zero, né? Ele não acelera. F igual a ma. Se o A é zero, a resultante é zero. Força resultante é você pegar as forças e fazer o somatório. Tem uma força para cima, tem uma força para baixo, e isso é força resultante. Isso vai ser igual a zero. Em outros termos, normal igual ao peso. Peso é aquela equação, a única que eu passei, né, sobre força por enquanto, m vezes g. Então, normal vai ser igual a 5, gravidade, estou usando 10, 50 newtons. Tudo bem? Que não é exatamente a resposta que ele quer, porque ele quer a leitura da balança. E aí que vem a parte frustrante, que eu vou mostrar que não precisava ter feito nada do exercício. Nessa balança está ok, você pôs um corpo que está com 5 kg de massa, a leitura da balança em quilogramas é 5 mesmo, então não precisava ter feito nada. Mas para você converter isso aqui para o que está graduado na balança, pode pensar o seguinte, ó. Pensa nessa equação do peso. Se um corpo pesa 50 newtons, né? Peso é força, medida em newtons, qual é a massa desse corpo? Se a gravidade vale 10, a massa é 5 kg. Simples. Tá bom? Então, como eu disse, a letra A realmente é só para a gente treinar as fórmulas, por isso que eu botei. A questão original era só a letra B. E só para lembrar disso, a normal é que está sendo sentida pela balança. Já na letra B, eu tenho 3 forças, como eu adiantei antes. A gente não tem a elástica, não tem o atrito, mas tem peso. A balança está encostada no corpo, o corpo está encostado na balança. Você tem esse contato, tem a normal, vou chamar de N', porque pode ser diferente da letra A, né? Na letra A era N, aqui N', e como eu disse, essa corda aqui realiza uma força de tração sobre o objeto.
O raciocínio é o mesmo, gente. A força resultante é nula. O que isso quer dizer? Que essa força para cima, as duas forças para cima juntas, vão equivaler à força para baixo. Então, fazendo aqui embaixo agora, N' é o que eu estou procurando. Tração é essa força na corda, que o homem está puxando a corda com 20 newtons. É igual o peso, vou fazer aqui do lado a conta, M vezes G. Então, peso, a massa é 5, gravidade é 10, 5 vezes 10, 50 newtons. Então, peso 50. Normal mais tração é igual a peso. A normal linha, então, vai ser 50, o 20 vai subtraindo, 30 newtons. Então, a balança agora sente uma força menor que sentia antes, tá vendo? Já que o homem está puxando um pouquinho para cima, a balança faz uma normal menor, né? Não precisa fazer tanta força para segurar o objeto. Entre aspas, o objeto fica mais leve para a balança. Então, é normal que ela faz um pouco menor. Para responder a questão que ele está pedindo a graduação em quilograma, é só pensar na equação do peso. Um objeto que tem peso 30 newtons vai ter a massa, a gravidade, a aceleração da gravidade é 10. Passo 10 dividindo, vai ter uma massa de 3 kg. Então, resposta à letra B, a indicação da balança em quilogramas, 3 kg. Tranquilos? Só uma observação bobinha aqui. A balança, então, gente, leia normal, olha só a letra A, leia normal, que numa situação tranquila, sem ninguém fazer nenhum tipo de interferência externa, normal é igual ao peso. Tá? Peso, por sua vez, massa vezes a gravidade. A gravidade muda com a altitude. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a gravidade é um pouquinho menor que no Rio. Isso quer dizer que a leitura da balança aqui em Juiz de Fora é um pouquinho menor que no Rio de Janeiro. Então, se você pesar com a mesma balança no Rio e aqui, no Rio está mais gordo. Claro que não, a massa é a mesma, vamos considerar isso, mas a gravidade muda. Então, reforçando, a balança não lê a massa nem o peso, ela sente a normal. Qualquer agente externo pode interferir nessa balança. Vamos para mais um exercício. Isso aqui é o seguinte, ó, no arranjo instrumental da figura não há atrito algum e o fio tem massa desprezível. Os blocos têm massas MA2, MB3, a dot G é igual a 10 e qual a aceleração do corpo e a tração no fio. Muito igual ao exercício que eu fiz na aula. Só que a diferença é que na aula eu tinha uma superfície horizontal e os dois blocos na superfície horizontal. E alguém puxava para a direita. Se não lembrar, dá uma olhada lá depois. Está na gravação, tem. Aqui não. Aqui quem vai puxar, na verdade, é a gravidade. Puxa o bloco B para baixo, que arrasta o A. Não tem atrito. E aí só uma curiosidade. Já que não tem atrito, gente, atrito seria essa força aqui para trás, segurando o A. A gente vai ver que o atrito ele tem a ver de maneira indireta com o peso do objeto, ou seja, com a massa do objeto. Isso é meio óbvio, né? Quanto mais pesado o corpo, mais difícil para você arrastar um objeto. Tudo bem. Mas se não tem atrito algum, esse objeto aqui pode ter 1 tonelada, né? 1000 kg, esse aqui pode ter 1 grama que ele vai puxar. Qualquer forcinha para a direita, por menor que seja, vai fazer o corpo andar, porque tem nenhuma força para trás. Ah, isso não existe. Não existe situação de atrito extremamente nulo. Atrito zero. Não existe. Mas, se houvesse qualquer força para a direita, qualquer uma, faria esse objeto andar. Outra coisa também, andar não quer dizer andar rápido. Se aqui tem 1 tonelada, aqui tem 1 grama, ele vai andar para a direita com uma aceleração muito pequena, a ponto de você não perceber facilmente o movimento. Mas tem. Mas, de novo, só em situações ideais sem atrito, que não é o nosso caso, o nosso caso real. Né? Na prática, sempre haverá atrito. Então, talvez o sistema não ande. Aqui anda. Aqui, gente, é o seguinte, eu tenho um movimento horizontal e um movimento vertical. Eu tinha feito antes o seguinte, todo exercício eu botava para cima mais, para a direita mais. Aqui eu vou mudar um pouquinho. Já que eu escolho o lado positivo, eu tenho esse direito de mudar. E eu vou mudar por quê? Porque enquanto o A vai para a direita, eu vou botar para a direita positivo ainda, qualquer força para a direita é positivo então. O B vai descer.
Então, o movimento do A para a direita equivale ao B, tá? Ele está junto com a descida do B. Então, eu vou botar para a direita e para baixo positivo. Qualquer força para cima negativa, para baixo vai ser positivo. Vamos desenhar as forças, então, nesses objetos, né? Lembrando das 5 forças: peso, normal, tração, atrito e elástica. Não tem elástica, obviamente, não tem nenhuma coisa esticando, não tem mola. Atrito ele diz que não tem. Então tem peso, normal e tração para avaliar. Vamos ver se tem todas elas. Peso, força, gravidade, os dois sofrem. Peso de B, põe a letrinha B ali para diferenciar do outro. Peso de A. Beleza. Se quiser calcular de uma vez, caso precise, só de treino, peso de A. A massa de A vale. Vou fazer do outro lado aqui, perdão. Deixa eu esse espaço em branco para a gente fazer a questão, né? Vou fazer aqui do ladinho. Opa. Adianta aí. Fazer aqui, ó, peso igual a mg. Peso de A. A massa de A está lá no enunciado, 2. Gravidade 10, né, que a gente está usando, ele fala aqui também. Nas minhas provas, Elissa, gente, se por acaso não aparecer gravidade, a gente está usando 10, tá? No nosso curso de Física Geral, gravidade 10. Quando o exercício der um valor diferente, vai estar claro para vocês. Peso de B, a massa dele 3, aceleração da gravidade 10, então ele tem 30 newtons. Então, beleza. Normal. Normal está aqui, ó. Tem um apoio no chão, normal que o A sofre. E não tem normal em B. Como assim não tem normal em B? Ele não está apoiado em lugar nenhum. Qual força mais que B sofre, então? Porque B não desce livremente, tem a corda segurando ele. Na corda tem uma força de tração. Então eu boto assim, tração que A faz em B, porque é o A que segura o B um pouco, né? Ele não desce livre, porque tem essa corda segurando. Já nessa parte da corda, está puxando o A para a direita. É o B que faz esse trabalho, então trabalho, a tração B sobre A. Então essas são as forças e como eu tinha já dado spoiler, eu estou com elas aqui representadas de uma maneira um pouco mais clara, fora do desenho, diagrama de forças, olha lá. Tração que A faz em B, corpo B aqui, hein? Peso de B, tração que A faz em B. E aqui, ó, normal, força de apoio, peso de A, tração que B faz em A. O seguinte, eu já posso começar a avaliar algumas coisas. Por exemplo, o A ele não anda para cima nem para baixo. O A vai para a direita. Mesmo se tivesse atrito, se ele ficasse parado, para cima e para baixo ele não vai. Não vai, a corda está puxando para a direita. Então, eu sei que nenhuma força vai ajudar a normal a segurar o objeto. Tá? O normal, a força que o chão faz aqui sobre o ar é igual ao peso. Então, eu escrevo isso aqui, ó, normal, módulo da normal igual ao módulo do peso, para deixar claro o seguinte, não vou usar mais, porque eu já avaliei que elas são iguais. Tudo bem? Uma força para cima igual para baixo, ele não acelera para cima nem para baixo. Ótimo. E aí agora eu vou analisar o movimento. Lembrando que eu botei para a direita positivo e para baixo positivo. Então eu vou pensar nessa equação aqui, a segunda lei de Newton. Dois corpos, A e B. Vou escrever essa equação duas vezes, uma para cada corpo. Olha o corpo A. Ó, lembra que a força vertical já cancelei uma com a outra. Então a única força que existe é para a direita, que é meu lado positivo. Então a tração que B faz em A. Essa é a força resultante do corpo A. Então eu boto aqui, ó, massa de A vezes a aceleração. No corpo B, ele tem um movimento para baixo. Eu botei para baixo positivo. Então a força resultante nele, ó, é peso menos a tração, que é igual a mb vezes A. Tudo bem? Ele está pedindo a aceleração e a tração. Repare que primeiro eu monto a questão, depois eu leio a pergunta com calma. A aceleração está aqui, consigo resolver no sistema. Achando a aceleração, eu acho a tração. Então, letra A e letra B eu resolvo aqui. Como que eu vou resolver isso?
sistema, a gente tem vários caminhos. Eu poderia somar as duas equações, lembrando que essa tração é igual a essa, ó, é a mesma corda, né? Força que A faz em B, força que B faz em A. É ação e reação. Então tá ali. E aí, eu vou fazer o seguinte, então, tem vários caminhos. Eu posso pegar essa primeira equação aqui e substituir aqui. Como esse valor é igual a este, onde tem TAB, eu posso botar aquele valor lá de cima. Repetindo, ó, peso de B, copiando a equação de B, menos. A tração é a mesma nos dois. Mesma corda, são pares de ação e reação. Então, onde tem tração, eu vou botar MA vezes A. Certo? E agora resolve. O peso de B calculei lá embaixo, 30. A massa de A está no enunciado, vale 2. A massa de B vale 3. Então, 30 é igual a 3A mais 2A. 30 é igual a 5A, né? 3 mais 2. Passo 5 dividindo, 30 por 5, 6 metros por segundo ao quadrado. Como o sistema, os corpos são presos um pelo outro, né? Eles andam juntos, a aceleração é a mesma para os dois, tá, gente? Por isso que é um A só ali. Então, letra A resolvida. E a letra B também está resolvida, né? Porque se você parar para pensar, a primeira fórmula ali me dá a tração. Posso fazer até aqui no canto. Ó. Tração BA ou AB, elas são iguais, igual a massa de A vezes A. Peguei a primeira equação agora. Então, a tração, massa de A, cuidado para não confundir as massas, 2 kg, aceleração 6, a tração na corda que une os dois objetos, 12 newtons. Tá, gente? Então, de novo, o que eu estou fazendo? Primeiro, desenha as forças, depois, F igual a MA, escreve a equação para todos os corpos que tem na questão. Inclusive, se tiver com direções diferentes, vai ter que fazer duas para um corpo só, isso é mais raro. Tá? Para depois ver o que ele está perguntando e ver como que você mexe no sistema, quais valores você tem. E aí é a parte mais matemática. Tá? Mas a parte da física é analisar a força, desenhar e escrever a segunda lei de Newton. Então, fim desse exercício. E aí, como eu disse na aula síncrona, tem um exercício de frequência para quem não está presente, não esteve presente na aula síncrona, que é esse exercício 16. Tá? Lá eu explico mais ou menos o que tem que ser feito, vou dar uma resumida aqui. Ele quer aceleração, tanto na letra A quanto na letra B, então vai usar essa fórmula, F igual a MA, o objeto de estudo é a mala, vai desenhar as forças. Eu já fiz isso aqui para vocês. Ó. Nesse exercício tem atrito, né, uma força contrária. Então você tem a força que o homem faz, força normal do chão, peso e atrito. No segundo desenho, a força que o homem faz tem uma direção diferente, tem que decompor aquela força. Peso normal vai mudar e o atrito ele deu outro valor. Tudo bem? Eu passei as forças para o diagrama de forças, então esses são os conjuntos de força no primeiro caso. No segundo caso, essa força F que nos atrapalha, o movimento é horizontal, né? Então força para cima é igual a força para baixo. Aqui na primeira letra aqui está tranquilo. Aqui você tem que decompor aquele F, achar um Fy, um Fx, e aí você vai ver que essas duas forças para cima tem que ser igual a para baixo, porque a mala anda para a direita. Então para a direita você vai ter uma força Fx menos o atrito. Olha lá, ó, o que eu falei. Em Y, né, na vertical, ó, normal igual ao peso, ele anda para a direita, então essas forças não interferem. E para a direita, na horizontal, a força para a direita menos a força para a esquerda igual a massa vezes a aceleração, que eu chamei de A1 porque é o primeiro caso. Tá? Não é porque é um primeiro corpo, é a primeira situação. Ali, ó, na vertical, em Y, forças para cima, normal, mais Fy, igual a peso para baixo. Já na horizontal, como eu disse, a força para a direita menos a força para a esquerda, que é o segundo atrito, igual a massa vezes a aceleração do segundo caso. Para decompor a força, você já tem que estar sabendo na altura do campeonato. Então, só para lembrar, o Fy, lá em cima, está de verde lá em cima, está sem um ângulo, então vai ser F seno do ângulo, está aqui o seno e cosseno, e o Fx está
vizinho do ângulo está com o ângulo F cosseno de θ. Tá? Tem que saber isso, hein, gente? Decompor. Se não souber, pega lá um monte de exercício sobre isso, treina bastante. Seguinte, o FY nem precisa calcular. Como você vê que essa parte aqui ela se reduz, né, não tem movimento horizontal, ele quer aceleração, o que interessa está aqui. Você tem atrito, Fx você calcula, você tem massa, já resolve. Então, depois de tudo que eu fiz, você só vai ter que fazer essa equação da última linha e essa aqui. Façam, me mandem. Quem assistiu a aula, como eu disse, vale a pena treinar, tá bom? No mais, gente, um grande abraço. Fim de novo, né, da segunda parte da aula. E nos vemos por aí.